Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre direito condominial e ações para reaprumar os prédios tortos de Santos. Nossos convidados, Eliano de Mello, presidente da ACOP, Associação dos Condomínios dos Prédios Inclinados, e Marcelo Marsaioli, advogado. Obrigado pela presença. Eliana, como surgiu a ideia da formação dessa entidade? Sabe dizer quantos prédios tortos tem na nossa cidade? E também mais outra pergunta, vou emendar logo as três. E se todos eles fazem parte da associação? Certo. Então, pergunta 1. Como surgiu a ideia de montar essa entidade? Quantos prédios tortos tem em Santos? Não sei se dá para saber essa conta, não. E se eles fazem parte dessa associação? Sim. Então, surgiu em 24, quando o Fernando Borelli, síndico profissional, nos procurou querendo saber mais informações sobre, ele queria se inteirar sobre os prédios inclinados de Santos. E a partir daí a gente começou a contatar mais gente, fizemos podcast com a doutora Andréia e aí foi começando a formatar, principalmente com a orientação do Dr. Marcelo, que sem ele a gente não consegue nada. Então vamos lá, 319 prédios. Nós temos 319. Do PISA, que é um programa da Prefeitura, tá? Dos prédios inclinados de Santos, estão 65 prédios que estão com mais de 50 centímetros. E esses estão na orla de Santos, tá? Eles estão localizados na orla. Desses 65 que estão no PISA, metade deles estão na COP, já estão como associados. Anteontem nós tivemos mais 2 adesões, tá? E aí vamos continuar tentando, né, que a gente consiga mais, quanto mais adesão, melhor. Né? Então tem mais de 30 prédios aí, pela conta, dá quase 40 prédios nessa associação. E tem reunião mensal, só para reunião semestral? No ano passado a gente fez bastante. Esse ano a gente já teve uma reunião em janeiro e já teve uma outra agora em abril, com a presença do Fábio Ferraz, que é secretário de governo, e do Flávio Santana, que é o assessor do Paulo Alexandre, que Sim. Desde o começo da primeira reunião ele esteve presente, nos orientando. O Paulo Alexandre abraçou muito essa causa. E, bom, eu acho que, por enquanto... Tá bom, as outras perguntas... Porque... Pronto, então vamos lá. Marcelo, como tem sido o assessoramento jurídico, né, que você e seu escritório estão oferecendo para a COP? Olha, primeiro, eu queria falar do aprendizado que tem sido isso, porque uma coisa é a gente ver os prédios tortos, outra coisa é entender por que eles entortaram. E a gente escutar da boca do engenheiro Paulo Pimenta, que é uma sumidade no assunto,
é muito interessante, né? E que os números que a Eliana falou são muito expressivos. Por quê? Você ouviu dizer no começo que são mais de 300. É porque não estão só na orla, as pessoas só veem os da orla, elas só veem os da orla. Mas nas quadras que logo antecedem, tem bastante prédio que está com inclinação. 50 centímetros, você acha que é pouco? Não é. É muito um prédio inclinado 50 centímetros. E a inclinação, Roberto, ela não termina, ela vai continuar. Então, a grande questão aí é que a gente não pode mais adiar 10, 15 anos, como a gente ficava adiando, daqui 10 anos, daqui 10 anos. Daqui 10 anos, agora, o prognóstico pode ser que daqui a pouco teremos ruína. Não ruína de cair no chão, mas por dentro os encanamentos todos estourarão, os elevadores, já se gasta muito mais, né? Os prédios inclinados, eles gastam muito mais. A minha parte ficou primeiro de constituição da associação, que não é fácil porque muitos cartórios se recusam a registrar condomínios associados porque dizem que o condomínio não é PJ. Ele tem CNPJ, ele assina a carteira de trabalho, ele recolhe imposto, ele faz contrato, porque não está escrito no Código Civil que ele está nas pessoas jurídicas. Então, é um detalhe absurdo. Aí devolvem e falam assim, não dá para registrar. Aí a gente tem que fazer judicialmente. Então, nós estamos hoje nisso daí. Existe, de fato, de direito, existe um pleito judicial que está andando e que deve andar bem. E aí, claro, eu tenho ajudado muito mais até na parte política. Ele me pediu alguns contatos, a gente fez, eu tenho muita proximidade, você sabe, você também, com o próprio Paulo Alexandre, a prefeitura anda bem com a gente, então não deixar fazer coisas que sejam fora do esquadro, precisa ser uma empreitada, essa é uma empreitada que precisa ser muito exata, né? Porque quando a gente for falar em fundos, financiamento e tal, se não tiver tudo redondinho, não funciona. Mas isso, logicamente, esses fundos, qualquer aporte de recursos vai ser na pessoa jurídica de cada condomínio, né? Lógico. Talvez sob a supervisão da entidade, né? Sim. Vamos lá. Eliana, como a COP, isso não preciso lembrar, a COP, tem contado com o apoio de especialistas e instituições técnicas, que tipo de assessoramento e estudos estão sendo realizados até nesse momento? Existe um cálculo de custo médio para reaprumar cada prédio? São 3 perguntas, não preciso repetir, né? Então vamos lá, não. Vou começar pelo final. A COP a COP ela já tem, dentro dos associados, já existem 5 pré-projetos, ou seja, com os custos que seriam necessários. Existe a primeira opção, e foram dadas 3 opções nesses pré-projetos. A primeira opção seria você estanquear e reaprumar, é a mais cara. Fazer o estaqueamento e reaprumar é o mais caro, em torno de 20 milhões. Em torno, depende de cada prédio, mas é essa a média. Depende do tamanho, tal. Isso é relativo. Aí tem um outro que é o intermediário, que é em torno de 12 milhões, que seria reaprumar, mas sem o estaqueamento. E tem o terceiro, que é o custo menor, é o mais baixo, em torno de 4 milhões e 800 a 5 milhões, que é o só estanquear, só estabilizar. Entendeu? Só estabilizar. Você sem reaprumar. Então, muitos dos prédios talvez optem por esse. Tem alguns que realmente não dá, não vou citar quais. Que é muito visível o fato dele ser inclinado. Agora, tem muitos que só bastaria justamente só estanquear. Com referência ao que você me perguntou a princípio, nós temos, quando em 2013 a Prefeitura fez a reunião com todos os síndicos, eu inclusive fui em 2013, lá não era síndica, mas eu fui lá no Banco do Brasil, ficou a obrigação de todos os prédios contratarem um engenheiro que seria responsável perante a Prefeitura, entendeu? O doutor Paulo Pimenta, que, como ele disse, Marcelo, é uma sumidade. Por quê? Porque ele fez parte justamente do reaprumo do Nucimozone. E junto com o professor Maffei. E, consequentemente, ele pegou, na época, 40 prédios dos 65.
para fazer o laudo estrutural, o prumo, desaprumo, etc. e tal. Ele tem um know-how que não basta ser engenheiro. O problema é esse, não basta ser engenheiro, tem que ser engenheiro calculista, tem que ter um know-how do solo de Santos, que é o segundo pior do mundo, só perde para a cidade do México, né? E, enfim, ele, para mim, eu acho que ele é o bambambam dessa área. E então, a nossa preocupação sempre foi seguir as orientações dele. Tá? As orientações que ele dá. Por exemplo, eu vou citar o meu prédio. Nada se faz, por exemplo, uma reforma, não se faz sem o conhecimento dele. Passa tudo por ele. Porque tem uma série de regrinhas que, para eu conseguir manter o prédio do jeito que está, com a valorização que está tendo ultimamente, incrivelmente, e vai valorizar muito mais depois que a gente estancar, ele determina assim, não pode usar martelete, você tem que tirar na mão, entendeu? Não pode, então tem uma série de... Não pode fazer o reaprumo, se o prédio está assim, você joga mais carga aqui, você vai afundar mais aqui. Mais ainda, então, por exemplo, uma só série pode... de coisas técnicas. Né? Só pode isopor. Não pode argila expandida, não pode construir parede, tem que ser técnica drywall. Então, é por aí. E a gente segue à risca. As pessoas precisam entender o seguinte, o que o código vai permitir é que o prédio, depois de reiterados descumprimentos, convoque uma assembleia para votar uma ação de exclusão. Quem vai excluir no fim é a justiça, mas o prédio vai poder votar que quer ele fora. E aí você vê, a conduta antissocial pode ser, o cara está traficando drogas no condomínio, o cara já descumpriu a regra... festa todo dia, levando um monte de gente com barulho depois ele leva o Rottweiler dele solto no elevador 10 vezes, entendeu? São muitas coisas que podem ser classificadas, mas é uma construção. O prédio vai aplicar uma multa, vai ter reincidência, vai ter multa do quinto, multa do décimo, depois você vai para isso. Então pode demorar 1 ano, 2. E o cara tem que querer muito ser expulso. E aí tem novidades que estão nos projetos de lei para ver o que vai passar e o que não vai. Por exemplo, eu posso expulsar só uma pessoa da família. Porque quando você expulsa, você vai botá-lo para fora e o apartamento vai para quem? Você teria que fazer uma venda forçada em leilão. Quando você manda alguém da família embora, o apartamento não muda de propriedade, em tese. Ele só não vai poder exercer a posse. Ele pode até seguir com a propriedade. E existe uma proposta de que ele possa voltar. Você vai tomar um gancho, mas depois você vai poder voltar para ver se você melhora. E tem uma outra coisa que também é muito alvissareira, aí eu sei que deve estar na nossa pauta, mas vou adiantar já, vou agora. Que é a possibilidade, e o devedor, e o cara que não paga condomínio 10 vezes? O cara que não pagou um processo foi lá e fez um acordo, depois ele fica devendo ano que vem de novo, depois faz outro acordo, depois fica devendo de novo. Existe um projeto também para o capítulo de condomínio que diz que o devedor contumaz, ele poderá ser classificado como antissocial. Olha que interessante, hein? Aquele cara que vai para não paga condomínio, aquele cara que comprou... Que bom, né? Aquele cara que comprou o carro de luxo novo, mas não paga condomínio, ele... Se a pessoa não está aguentando pagar condomínio, desculpa, se for o momento, o condomínio todo vai entender. Claro, mas é o contumaz. Aquele que não paga... É meio de vida. O cara fica calculando quando é que vai terminar o acordo dele para ele poder voltar a ficar inadimplente. Todo mundo tem a possibilidade de passar um momento complicado, mas não justifica a pessoa ficar 1 ano, 2, sem pagar. Mas são mudanças alvissareiras. Tá bom, a gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre direito condominial e ações para reaprumar os prédios tortos de Santos. Nossos convidados, Eliana de Mello, presidente da ACOP, Associação dos Condomínios dos Prédios Inclinados, e Marcelo Marçaioli, advogado. Eliana, como tem sido o diálogo e a cooperação da Prefeitura de Santos e os outros órgãos públicos com a associação? Então, em outubro de 24, o Rogério, o nosso prefeito Rogério, assinou a carta compromisso, justamente para viabilizar
essas tratativas que estão sendo feitas. Primeiro foi com a Caixa, agora o que está sendo bem provável é com o BNDES mesmo, que eu acho que esse é o segmento. E estamos tendo a cooperação assim do Paulo Alexandre, que é deputado, que é santista, e agora recentemente teve uma reunião com eles e com o Aloysio Mercadante, que também é santista. Então eles entendem bem o problema da cidade. Tá? Vou me dar uma pergunta. Tem já algum prédio já em fase um pouquinho mais avançada da contratação, estudando já a contratação de algum financiamento? Então, o financiamento tem que ser via prefeitura como garantidora, porque é o tal negócio. Não é porque os prédios estão na orla que são de pessoas abastadas. São prédios antigos, não são prédios novos, tá? A maioria é viúvo, né, tal. Então, quer dizer, não tem essa renda toda. E o condomínio em si, por justamente o elevador foi projetado para andar em linha reta e não inclinado, por conta as colunas prumadas não foram, ele se mexe ali onde a gente está na orla, o terreno, né? Então, justamente por isso, o condomínio já é muito alto. Já impacta. Então, você não consegue fazer um financiamento sem o auxílio da prefeitura. A prefeitura entraria como garantidora? Sim. Tá. Isso é importante, né? Marcelo, aqui tem uma pergunta das locações do Airbnb, mas eu acho que tem uma pergunta mais latente hoje aqui para a gente fazer. Eu queria ver se eu conseguia fazer as duas para você. É sobre a instalação de carregadores de carro elétrico do prédio. Hoje eu acho que é o maior problema que nós temos aqui, tirando o Airbnb também, que é outro, os carregadores de carro elétrico. Não tem uma legislação específica. Agora, os síndicos estão com medo de assumir essa responsabilidade, mesmo as assembleias têm medo de assumir a responsabilidade. Então, quem tem carro elétrico não carrega o carro elétrico. Isso vai ser um problema. Eu sou muito progressista, Roberto, então eu sou favorável. Eu gosto da gente poder tentar adequar os condomínios. A adequação depende de legislação ou de regulamentação, e esse é um problema, fica no vácuo. Não tem. Você fica um vácuo e aí fica na imaginação popular. Eu acho que isso é certo, eu faço. Primeiro, dentro do condomínio, o que é necessário fazer? Precisa de assembleia, não tem jeito. Muita gente pergunta, e é uma dúvida justa, mas é a minha garagem, ela é escriturada, privada, eu vou instalar sob minhas custas e vou pagar um relógio separado? Por que eu preciso de autorização do condomínio? Porque a sua garagem privativa está dentro de uma área comum. E a instalação elétrica do todo, ela é do edifício. Então, você precisa de autorização da Assembleia, mesmo que você pague tudo, tá? A Assembleia tem medo do seguinte, diga, qual é a NRT, qual é a legislação, qual é a regulamentação, o que os bombeiros falam, os bombeiros não falam também muita coisa. Está saindo o projeto agora, mas também não falaram ainda. Existe aquele medo, mas a bateria de lítio pode pegar fogo, ou o carregador pode pegar fogo. São casos excepcionais no Brasil, não é um negócio que acontece em todo lugar. É muito excepcional, tanto que em lugares que tem carregamento como o shopping, por exemplo, isso não acontece. Posto de gasolina, você não pode carregar o carro em casa, no prédio. Não pode carregar o carro em posto de gasolina, porque se tem risco de explodir em casa, imagina o posto de gasolina então. Aí não pode abastecer, quer dizer, carregar em shoppings. Ou então não é possível ter carro elétrico aqui. O pessoal tem que ter, os síndicos têm que ter bom senso, né, e os condôminos também, para decidir de forma mais segura possível, com laudo de engenheiro, com eletricista, engenheiro de segurança mesmo, e se cercar do que tem hoje, uma consulta talvez, não sei se é possível, a corpo de bombeiro, porque não dá para ficar proibindo os carros elétricos, proibindo a evolução, o mundo inteiro trabalha com carro elétrico. É uma tendência, não vai ter como fugir disso, e outra, é uma valorização para o condomínio. Se você conseguir regulamentar isso, é uma valorização. Então, aprovou na Assembleia corretamente, tem direito. Mas o problema, Marcelo, é que o medo é até de aprovar numa Assembleia. Ninguém quer assumir. Sabe por quê? É técnico. 80% não tem carro elétrico. Então, por que vai aprovar um... Exato. Esse é o problema, né? Mas é uma tendência e não vai ter como a gente ir para trás, não. Então, tá bom. Helena, quais alternativas, já falou isso aqui do Airbnb, do fundo, né, tal. Vou fazer outra pergunta. Quais são os próximos passos e ações prioritárias da associação para um médio e curto prazo? Então, em curto prazo é assinar o convênio. E a médio prazo, após a assinatura do convênio, com certeza é o encaminhamento
um chamamento, melhor dizendo, para outras empresas, porque atualmente só existem 2 empresas, uma de macaco hidráulico e outra que sabe colocar estacas, que é a Basfont, que coloca estacas dentro dos condomínios. Então, por isso se torna tão caro. Então, eu acredito que a médio prazo, a gente vai já fazer, eles vão fazer isso, e aí já vai diminuir esse custo e aí executar os pré-projetos que já temos, né? Pelo menos atualmente, eu acredito que agora, com o pessoal se anime mais, nós temos já 5 pré-projetos prontos. Realmente não é muito fácil, não. Eu vejo na minha cabeça, né? Eu sou engenheiro civil, especialista em fundação, eu vejo a forma mais, assim, no meu ponto de vista técnico, que eu tenho conhecimento, é estaca, viga, macaco hidráulico e subprédio. Agora, não sei se tem alguma coisa que possa expandir, porque tudo que você possa expandir o solo, você expande para baixo também, pior. Então, na minha concepção técnica, o trabalho é estaca, viga, macaco hidráulico e subprédio. Mas isso aí os técnicos especialistas mais atuais, que eu já estou fora um pouco da área há um tempinho. Marcelo, plataformas de locação Airbnb, pode, não está na convenção, mas eu quero. Se não está, por que eu não posso? E se está, a Assembleia define, não define, Justiça? A gente falou do Código Civil. O Código Tem Civil, 2 minutinhos e pouco, consegue? O Código Civil vai trazer uma letra que diz o seguinte: se não houver autorização expressa, pode ser proibido, tá? Hoje, também as pessoas perguntam muito isso, mas se não está proibido, por que eu não posso? Na verdade, está, mas as pessoas não leem a cláusula correta. No começo de toda a convenção de um prédio residencial está escrito assim: as unidades autônomas destinam exclusivamente a uso residencial. Mas o Airbnb é residencial. Não. Estou falando de advogado do diabo, não é comercial. O judiciário entende que é hoteleiro. É hoteleiro, é caráter hoteleiro. Exatamente. Então, hoteleiro é comercial. Então, aí desvirtuou. Então, sob esta cláusula, o Judiciário, o TJ Paulista, o STJ já, eles falam, olha, se não foi mudada esta cláusula ainda, então fica válida a proibição. Os condomínios têm vencido quase 95% dos casos. Às vezes escapa um, mas às vezes aí reforma em segunda ou terceira instância. É importante isso, Marcelo, você está falando, é dica para o telespectador, né? Então, repete então, quer dizer, na primeira cláusula da convenção diz que se destina a uso residencial. Quando você tem uma cláusula que o prédio é exclusivamente residencial, não pode nem comercial e nem hoteleiro. E essas temporárias de plataforma são consideradas hoteleiras, então tem uma proibição. Ela não está escrita a palavra proibido, mas ela está escrito, aqui só pode residência. E é isso que interessa num prédio. Agora, tem muito debate, isso vai para a Assembleia toda hora, mas a Assembleia não pode nem muito autorizar isso se não mudar a convenção. Mas se a Assembleia pode, com 2/3, com 2/3 aprovar a mudança da... Pode, porque aí altera a convenção com 2/3. Mas dificilmente alguém vai querer... Mas é 2/3 do prédio todo, não esquece disso. É 2/3 da massa condominial. Mas dificilmente alguém vai querer uma plataforma de Airbnb no prédio que mora. Exato. Tem isso daí porque é insegurança, rotatividade de pessoas, custo maior, porque os funcionários não dão conta, né? Então, traz muito custo e só um ganha. Então, esse é o grande problema. É isso aí. Bom, quero agradecer, o programa é rápido demais, quero agradecer a Eliana, até pela presença e pela coragem, né, de montar uma associação, ser a presidente de uma associação você tem coragem mesmo. Não é fácil. Eu quero te parabenizar isso e agradecer a presença, quero agradecer ao Marcelo, que é meu amigo. Só lembrando que o escritório do Marcelo Massaola dá total assessoria para todas as nossas empresas, né? A gente está muito feliz com essa parceria, além da amizade, a gente tem esse lado profissional. Então, quero agradecer aí o Marcelo, quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.